Boa noite a todos vocês. Existem duas obras essenciais na literatura espírita e na literatura da metafísica, que são, eu diria assim, verdadeiras pérolas do conhecimento para todos nós que buscamos encontrar nas doenças a explicação para tantos e tantos dilemas da nossa vida. O primeiro livro que eu recomendaria que todos nós pudéssemos ler é um livro relativamente novo, mas que já é um best-seller mundial, chamado A Doença como Caminho. Alguém aqui já ouviu falar? A Doença como Caminho. É um livro relativamente grosso, deve ter aqui umas 300 páginas, eu acredito, mas que analisa de forma profunda a causa, a origem das doenças e explica através dos sintomas dessas doenças que tipo de atenção nós deveríamos dar mais para o aspecto emocional, para o aspecto mental que tem causado esses distúrbios, que tem causado sintomas que nos incomodam. E uma segunda obra bastante essencial, eu diria, para todos aqueles que são os buscadores, é uma obra do Gasparetto, escrita em parceria com outro médico paulista, chamada A Metafísica da Saúde. São 3 volumes. É uma coleção imperdível. Para quem quiser isso dentro do computador, eu tenho esses livros de forma virtual. Eu tenho esses livros, todos eles, para que a gente possa ler no computador. Mas basicamente esses livros tratam do quê? Eles possuem uma relação de doenças e sintomas, e através dessa relação nós podemos nos aprofundar e entender quais são as causas daqueles distúrbios, daqueles sintomas que nós estamos tendo e que aparecem como doenças na nossa vida. Um caso bastante interessante que nós podemos aqui no centro auxiliar foi de uma pessoa, de um amigo meu, que tinha um problema muito sério de rinite aguda. Nós todos sabemos o que é rinite, né? Um distúrbio sério, uma alergia que ocorre na pessoa, fazendo com que ela fique encharcada de coriza o tempo todo. A pessoa com rinite não tem paz nunca. Ela está sempre com um escorrer de líquidos por todos os cantos. E dependendo da época do ano, isso se agrava. Fazendo uma investigação mais profunda desse caso de rinite, nós podemos começar a nossa reflexão de hoje, entendendo que nessa pesquisa, que nesse estudo aprofundado que nós fizemos, tentando entender o porquê que aquele rapaz sofria desse mal tão profundamente e já estava tendo problemas na sua vida particular e profissional, perquirindo um pouco mais sobre a sua personalidade, sobre o seu comportamento, sobre os seus pensamentos, sobre as emoções que essa pessoa cultivava, nós podemos entender que a rinite foi apenas um resultado do comportamento e vamos dizer assim, da forma que esta pessoa lidava com os problemas e como ela enxergava a vida. Vamos analisar mais profundamente. O que é a rinite? Para que nós possamos entender e exemplificar essa reflexão que a gente está propondo hoje. A rinite não passa de um grande equívoco do sistema imunológico que pensa nos seus mecanismos que o corpo está sendo invadido a todo momento por corpos estranhos, por pólen ou por coisas comuns que a maioria de nós não sofre os efeitos. O pó, por exemplo. O pó é um inimigo mortal da pessoa que tem rinite. E mais inúmeros fatores. Mas o que ocorre? Ocorre um equívoco por parte do sistema imunológico que acha que todas essas partículas e substâncias são extremamente nocivas. Então,
o sistema imunológico, ele provê uma resistência em massa. E isso produz, através das pequenas afecções nos sinos, que são os canais que ligam os ouvidos com a boca, com o nariz, com os olhos, ocorre uma inflamação e aí ocorre um lacrimejamento, ocorre um corrimento de água assim terrível, que faz com que essa pessoa esteja sempre tendo problemas nessa parte. Então, o que acontece? Analisando a personalidade desse rapaz e fazendo perguntas, investigando mais profundamente, o que se descobriu? Se descobriu que um dos principais problemas na personalidade dele era a desconfiança das pessoas. Vejam bem, e nós estamos relatando isso aqui para que nós possamos aprender. A desconfiança das pessoas, o medo de ser traído, o medo de confiar, o medo de se expor, o medo de verdadeiramente se entregar, o medo de não ser correspondido, o medo de perder. Como é que esse comportamento, vejam bem como é profundo isso, e como nós podemos aprender? Como é que esse comportamento, evidentemente, o que ele viria com o tempo a gerar nesta pessoa? Viria a gerar um reflexo por parte do seu organismo físico, que estaria refletindo exata e verdadeiramente aquilo que era o comportamento psicológico dele. As suas reações diante do mundo. O seu corpo aprendeu com a sua mente e a sua forma de pensar que ele deveria também, biologicamente falando, resistir. Que ele deveria se proteger em excesso. E o corpo refletiu exatamente o mesmo comportamento da sua forma de pensar e sentir. A doença, na verdade, nessa reflexão que nós propomos, ela vem a ser um reflexo do distúrbio e desequilíbrio que nós temos a nível interno. Se eu sou uma pessoa desconfiada, se eu sou uma pessoa verdadeiramente que não consigo confiar nas pessoas, o meu corpo, através da rinite, refletiu isso. Percebam a importância disso? Quanto é sutil. E produziu uma maneira também ele de desconfiar das próprias bactérias, do pó, do pólen, fazendo e criando uma luta incrivelmente maior do que o necessário, produzindo em mim o desequilíbrio, o distúrbio, a doença, que gera esses sintomas que incomodam tanto a nossa vida. Portanto, fica aqui essa reflexão, para que, como naquele livro que eu citei, o primeiro, que se chama A Doença como Caminho, nós possamos ter uma abertura de consciência, uma lucidez, para ver nas doenças, para ver nos nossos próprios desequilíbrios, aquilo mesmo que faz parte da reação, como uma reação do que nós estamos gerando a nível de pensamentos, sentimentos e palavras. Essas três coisas influenciam por demais todo o nosso sistema físico, biofísico. E aquilo que a psicologia chama de doença psicossomática começa antes no nosso campo psíquico e vai para o soma, para o nosso corpo, como um resultado, como um aviso da própria natureza biológica que nós temos, como uma reação a algo. A doença é um resultado de um desequilíbrio. A natureza intentou de todas as formas preservar, prevenir, até que chega o momento que não há mais como. Até que chega o momento que a doença se rebaixa ao seu nível mais baixo, que é o nível físico. E ali sim, então, ocorrem os sintomas que todos nós sabemos bem o quanto prejuízo nos dão.
Então, a doença tem que ser vista como um resultado, como um aviso. E o doente tem que ser visto de uma forma integral. E nesse quesito falha muito a medicina e falham muito os médicos que olham os seus pacientes sentados na frente das suas mesas de trabalho como sendo somente e puramente o sintoma, olhando para o sintoma e não olhando para o universo psíquico, o universo emocional daquela pessoa. Nós temos aqui que reconhecer que hoje existem lados da medicina, existem médicos que já estão vivendo esta unicidade, que já estão com essa imagem um pouco mais holística do ser humano, um pouco mais integrada do ser humano, percebendo o ser humano, mas também não apenas como sintoma físico, mas olhando-o de uma forma mais